Olá, crianças. Bom dia e bem-vindos a mais uma aula da primária. Hoje, nossa aula é muito interessante e ela é uma continuação da última aula. Na última aula, na sessão 17 a 19, nós vimos sobre a organização, a restauração do sacerdócio arônico e sobre como Joseph e Oliver Cowdery receberam o Espírito Santo e foram batizados. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma restauração de uma coisa tão importante quanto isso. A restauração da Igreja de Jesus Cristo, da organização, da maneira como ela funciona hoje. Bom, para explicar um pouco mais, dar uma introdução da aula, no cabeçalho da seção 21 de Doutrina e Convênios, foi escrito assim: participaram 6 homens que haviam sido anteriormente batizados, na residência de Peter Whitmer Sr. Por voto unânime, essas pessoas expressaram seu desejo e determinação de organizarem-se de acordo com o mandamento de Deus. Eles votaram também a favor de aceitar e apoiar Joseph Smith Jr. e Oliver Cowdery como oficiais presidentes da igreja. Pela imposição de mãos, Joseph então ordenou Oliver elder da igreja, e Oliver ordenou Joseph da mesma forma. Após a administração do sacramento, Joseph e Oliver impuseram as mãos sobre os participantes individualmente para conferir-lhes o Espírito Santo e confirmar cada um como membro da igreja. Bom, nessa parte a gente pode ver algumas coisas interessantes e importantes. A primeira é que, para organizar a igreja, tinham que ter elders, né? Homens que tivessem autoridade, como a gente falou na última aula. Bom, eles de novo, pela imposição de mãos, conferiram o chamado de elder, um para o outro, Joseph e Oliver. E depois disso, eles chamaram todas as pessoas na sala, todos os outros 6 homens que estavam na sala, e deram para eles o Espírito Santo, para que eles pudessem ter também a possibilidade de receber revelação. Bom, a igreja ela é organizada de maneira muito interessante. A gente tem muitas organizações auxiliares. A primária, os rapazes, as moças, né? A organização da sociedade de socorro. E todas elas foram organizadas de acordo com um padrão e de acordo com uma crença do Evangelho de Jesus Cristo. Essa crença e esse padrão, eles estão bem expressos na sexta regra de fé. E é por isso que o Apolo está aqui hoje. O Apolo vai nos ajudar falando a sexta regra de fé. Cremos na mesma organização na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Obrigado, Apolo. Então, de acordo com o que o Apolo acabou de nos falar, de nos ajudar, com a sexta regra de fé, nós vemos que a igreja que a gente tem hoje, a maneira como ela é organizada, né, com todos os chamados sacerdócios, com os ofícios, é a mesma que sempre foi. Como a sexta regra de fé ensina, é a mesma organização da igreja primitiva, ou seja, da primeira igreja que Jesus Cristo organizou. Então nós acreditamos, entendemos que, da mesma maneira que Joseph Smith colocou as mãos na cabeça, né, daqueles homens naquela sala de Oliver Cowdery, Jesus Cristo também fez o mesmo e conferiu a autoridade para os apóstolos. E antes disso, né, todas as pessoas que pregavam o evangelho e que organizavam a igreja faziam da mesma forma. Então vamos lá. Tem uma estrutura que a igreja tem, né? E ela funciona assim. O primeiro chamado da igreja, o chamado mais importante que nós temos, é o chamado de profeta. Quem é o nosso profeta hoje? O pai da Margot? Não, quem é o nosso profeta hoje? Eu não sei. Russell M. Nelson é o nosso profeta hoje, presidente da igreja. Conheço, não? Conhece, se você vê ele na conferência. E depois do presidente Nelson, nós temos 12 apóstolos. Eu não lembro. Depois desses 12 apóstolos, nós temos um grupo chamado Quórum dos 70. Na verdade, nós temos 2 Quórum dos 70, que são os 70 homens que têm o chamado de elder, né? Para poder administrar a igreja no mundo todo. Depois dos 70 de gerais, né? Que é esses 2 quórums, tem o que a gente chama de 70 de área, que são 70 homens em cada área do mundo, divididos pela igreja, para ajudar a administrar a igreja. Gente, pode não parecer. A gente pode olhar para a nossa ala, para a nossa estaca e achar que não. Mas a igreja ela é muito grande. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela hoje está no mundo inteiro. Em quase todos os países do mundo. E ela conta com mais de 14 milhões de membros ao redor do mundo. É muita gente. Muitas pessoas. E por isso a organização tem que ser perfeita. Da maneira que Jesus Cristo fazia. Então tem algumas coisas importantes sobre a maneira como a igreja é organizada. Bom, todas elas estão no cabeçalho e a gente pode explicar o seguinte. Primeiro, a igreja tem que ser organizada pela autoridade do sacerdócio. Tá? Então não existe como uma pessoa administrar a igreja se esse homem não tiver o sacerdócio. Segundo, esse homem tem que ser chamado por profecia e revelação.
Não pode ser qualquer um. Não é a primeira pessoa que entra que vai virar o bispo da ala. Quando Isso alguém é não- chamado bispo, como? Isso não é uma parte da sétima regra de fé? É uma parte mais da próxima aula. Ah, tá. Então, um homem que entra numa ala não é qualquer homem que vai ser bispo. Ele tem que ser chamado por revelação, por profecia e por autoridade, como está na sétima regra de fé. Então, esse homem é chamado, e quando um homem é chamado bispo, eles levam ele para uma sala, lá na sede da estaca, na ala da ilha, aqui na nossa estaca, né? Os homens que já têm essa autoridade colocam a mão na cabeça dele, ou seja, é por imposição de mãos, né? E conferem a ele o chamado de bispo. Imposição de mãos, cura, interpretação de línguas, etc. São os dons do Espírito Santo. Enfim, dessa maneira, a igreja pode ser organizada por homens que têm autoridade e sendo chamado por profecia e revelação. Esses chamados eles são feitos de acordo com idade e com algumas coisas importantes. Por exemplo, para um homem ser chamado bispo, ele tem que ser casado e ter família. Ele tem que ser um homem que cumpre todos os convênios do sacerdócio. Não, hoje é o Lisandro, é o pai da Estelinha e do Rafa e da Maria. Hoje na nossa aula. Mas enfim, continuando. Esses chamados eles são feitos de acordo com algumas coisas. O homem que é chamado por Deus para organizar a igreja, para ser um bispo, um presidente do quórum de elders, um elder, para ser um presidente da estaca, um 70, um apóstolo, um profeta, ele tem que primeiro ser digno. Segundo, ele tem que possuir o sacerdócio. E terceiro, ele tem que cumprir altos padrões de obediência. Então, o homem que é chamado para ser bispo, ele tem que ser um exemplo para as pessoas. Dessa mesma forma, Joseph chamou as pessoas naquela época. Os homens que estavam na casa dele, Peter Whitmer Sr., David Whitmer, Oliver Cowdery, o próprio pai dele, Joseph Smith Sr. É uma das pessoas que organiza a igreja com Joseph. Todos esses homens eles eram batizados, eram dignos, obedientes ao evangelho e cumpriam os mandamentos. Então eles puderam ser chamados para ajudar a organizar a igreja. Bom, o que nós, hoje vocês na primária, podem fazer para se preparar para um dia ser líderes? Bom, a maioria de vocês ainda já foi batizado, alguns, mas a maioria não foi ainda. A maioria das crianças dessa classe já foi batizado, mas alguns mais novos ainda não. Eu ainda não. A primeira coisa que você pode fazer para daqui a pouco se tornar um líder na igreja, ter chamados e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Cumprir as obrigações e nossos convênios, a primeira coisa é se preparar para ser batizado. Quais são as coisas que nós temos que fazer para ser batizado? Ter fé e se arrepender dos nossos pecados, como está lá na regra de fé, né? Para depois ser batizado na terceira. E receber o Espírito Santo. Enfim, esses são alguns pré-requisitos que nós temos e é alguma parte do que nós podemos fazer para poder daqui a pouco cumprir nossos chamados na igreja. Hoje, vocês crianças, que um dia vão ser bispo, presidente do quórum de elders, professora da primária, presidente da primária, presidente da Sociedade de Socorro das moças. Hoje, o que vocês podem fazer é se preparar para ser batizados. Cumprir os mandamentos. E para a gente poder terminar a aula, antes de estar ajudando vocês um pouco mais, eu quero ler na seção 20 de Doutrina e Convênios, na seção 20, os versículos 71 a 74. E ele fala assim: ninguém pode ser recebido na igreja de Cristo a não ser que tenha alcançado a idade da responsabilidade perante Deus e seja capaz de arrepender-se. O batismo deve ser administrado da seguinte maneira: a todos que se arrependem. A pessoa que foi chamada por Deus e tem a autoridade de Jesus Cristo para batizar, descerá água com aquele que apresentou-os para o batismo, e chamará pelo nome e o batizará. E então imergirá a pessoa na água, e depois sairão da água. E depois disso, vocês, que podem ser batizados por quem possui autoridade se forem dignos e se cumprirem os mandamentos, vão receber o Espírito Santo. Sim. E já é uma parte dos primeiros passos que vocês vão fazer para daqui a pouco estar recebendo os chamados de vocês na igreja. Sim. Então, eu gostaria de prestar meu testemunho para vocês, crianças. Se preparar para ser batizado e daqui a pouco receber chamados e ajudar a organizar a igreja de Deus é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer. Eu vou ajudar isso. Eu sei que você vai. Enfim, para nós podermos ajudar cada vez mais a organizar a igreja e entender como ela é organizada, nós temos que nos preparar, conhecer, estudar e frequentemente nos arrepender dos nossos pecados e ser humildes, né? Fazer oração, fazer reunião familiar, cumprir os mandamentos. Tudo aquilo que a gente sabe que é certo. No caso de vocês, é tão importante vocês continuarem a ser obedientes e a seguir os pais de vocês, a ouvir o que eles falam, ser obedientes. Se vocês fizerem isso, se prepararem para o batismo, eu prometo que vocês vão ter a oportunidade de servir na igreja e ajudar a organizar a igreja de Cristo na Terra.
assim como Joseph e aqueles homens fizeram naquela sala em 1829. Vocês vão ter a oportunidade de, quase 200 anos depois, ajudar a pregar o evangelho, a organizar a igreja e a administrar as ordenanças. Eu deixo essa aula com vocês e meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.